Bom dia! Nossa, tô bem rouca. Tudo bom, Eli? Elisa, Afrodite, São Calita. Nossa, que nome de perfil difícil. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Um bom dia para você nessa terça-feira, né? Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Que a gente possa mais um pouquinho crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né? Esse é o nosso propósito aqui. Conhecer do Senhor, aprender dele, ter comunhão com ele, receber o direcionamento para tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, para que a gente alcance o propósito que ele tem para nós, né? Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para mim. Todos nós não estamos aqui por acaso, a gente não é fruto do acaso, não importa nem a forma como você foi concebido nesse mundo, mas não foi por acaso, Deus tinha um plano para você. Glórias ao Senhor por isso, né? Então, nós vamos continuar a leitura ali do livro de Isaías, no capítulo 60, onde a gente parou ontem. Acho que tá tudo certinho, né? Tá meio pausado aqui pra mim, mas acho que tá tudo ok. Acho que a gente parou no 9 por ali, né? Deixa eu ver, acho que no 6. Então eu vou repetir o 5 só pra gente contextualizar onde que a gente parou e vamos continuar a partir dali. Então o verás e será radiante de alegria, e o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão a ter contigo. Nós lemos esse trecho, né, onde Deus está falando através da vida de Isaías, da graça que é viver dentro da vontade dele e obedecer ao direcionamento que ele vai nos dando. No 6, a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sebá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Então, o camelos era o símbolo da prosperidade ali deles, né? Do povo. Então, falando que todas aquelas riquezas, tudo aquilo seria herança deles, por conta da obediência, de andar no caminho do Senhor. Bom dia, Ali, tudo bom? Rebeca, bom dia. No 7, todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto a ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Então Deus falando que todas as nações se ajuntariam, olhariam para Israel, e isso aconteceu, né, por meio de Jesus Cristo, que resgatou o povo para conhecer verdadeiramente ao Senhor, a Deus Todo-Poderoso, né? No 8, quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com ele a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão. Deus falando das riquezas que viriam até o povo, né? Até o povo de Israel. E nesse contexto, desde onde a gente leu ali no comecinho dos 60, que fala dessa glória de Jerusalém, fala do Redentor, fala do resgate de Deus, do povo para com Deus, e fala de que todas as nações seriam alcançadas por meio dele, né? Por meio desse povo escolhido. E todas as nações são alcançadas. Hoje a gente tem o conhecimento do Deus verdadeiro, porque Deus escolheu edificar um povo, separar ele, guiar ele, para que eles conhecessem ao Deus verdadeiro e a obediência e a servidão a esse Deus, né? A obediência a esse Deus, porque a gente é servo de Deus, mas como Jesus falou, já não vos chamo servos, mas amigo, porque aos amigos é dado a conhecer as grandezas do reino de Deus, e nós temos o conhecimento dessas grandezas do reino de Deus. A gente consegue compreender a palavra de Deus, como a gente tem feito aqui nesses dias, né? Por conta do Espírito Santo que habita em nós. Ele que nos dá essa clareza e o discernimento da direção onde a gente deve andar, conforme profetizou os profetas aqui do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, dizendo que naqueles dias do derramamento do Espírito Santo haveria sobre a terra,
e que a lei de Deus estaria impressa no nosso coração. Não como a lei que foi entregue para Moisés lá, aquelas pedras, né? Mas uma lei que estaria impressa no nosso coração e a gente mesmo teria o direcionamento do caminho onde a gente deveria seguir, né? Louvado seja Deus pelo cumprimento da palavra dele nas nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo muito especial, o tempo da graça de Deus, o tempo do favor de Deus, imerecido, né? Nós não fizemos nada por merecer. No 11, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirão, perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o almeiro e o buxa, conjuntamente para adornarem o lugar do seu santuário. E farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimem, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés. Todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Né? Glória a Deus por isso. Paulo foi o maior disseminador do Evangelho, né? De toda aquela região em volta de Jerusalém, com perseguições. As perseguições foram um instrumento de Deus para que o Evangelho se propagasse ainda mais, porque quando ele estava sendo perseguido numa cidade, ele fugia para outra, e ali ele anunciava o Evangelho, e assim se disseminou por todas as nações. E cada vez que ele se colocava em prisão, Deus permitia esse tempo para que ele pudesse escrever. E hoje a gente tem a maioria, né, a grande maioria dos livros do Novo Testamento escrito por Paulo, e por meio disso a gente pode conhecer as profundezas desses evangelhos da graça de Jesus Cristo, né? O quanto Deus cumpriu a promessa dele por meio de Jesus, conforme ele tinha prometido lá atrás para Abraão, antes de iniciar ali a descendência, né, do povo de Israel. Deus já prometeu para ele que nele seriam benditas todas as nações da terra. No 15, de abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentarás do peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Porque por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze e por pedras ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Deus está falando dessa nova Jerusalém. Há uma profecia no Novo Testamento, no Apocalipse, onde fala dessa nova Jerusalém, que seria a glória de Deus depois da vinda de Jesus, né? Eu creio que ele está falando desse tempo, um tempo de paz, um tempo onde não haveria mais nada de desolação, de violência, mas o tempo do cumprimento da promessa de Deus. No 20, nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos para mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Claramente Deus está falando dessa nova Jerusalém, formada pelos escolhidos de Deus, por aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, como fala lá em Apocalipse, daqueles que foram escolhidos para ser salvos, para habitar com Deus, para pertencer a Ele eternamente, né? Louvado seja Deus por essa palavra, muito lindo a gente vê o cumprimento de tudo aquilo que Deus falou por intermédio dos profetas nos dias de hoje. Uma boa parte já se cumpriu. Nós estamos vivendo esse tempo da graça, esse tempo do derramamento do Espírito, desse tempo da comunhão com Deus, sem a necessidade de todos aqueles rituais que eram feitos lá no Antigo Testamento. E em breve
vai se cumprir toda a profecia que é a vinda de Jesus. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, só sabemos que vai acontecer, né? Que nós possamos estar preparados com o nosso coração quebrantado, que a gente cresça em conhecer o Senhor, para que tudo nos vá bem, para que a gente seja, para que a gente permaneça nesse caminho que Ele nos direcionou, né? Fazendo aquilo que é reto e andando na sua justiça. Que Deus abençoe aí grandemente o teu dia. Concluímos com isso o capítulo 60, né? Amanhã, se Deus quiser, a gente volta às 6h16. Continuamos o 61, tá bom? Um beijo grande para você, que Deus abençoe o teu dia.